às 17h10, a Luísio Dantas vai falar sobre a formação literária para crianças. Vésperas e Santo Terço começarão às 18h. Antes de começar as atividades compondo a mesa, eu aviso que as perguntas da plateia serão dirigidas aos palestrantes por escrito e são colhidas pela produção. Se alguém precisar, pede a prancheta, pede um papelzinho, que faça uma letra bonita, por favor, para que a gente possa direcionar as perguntas aos palestrantes. Agora, para compor a mesa, convido o Padre Gilson Magno dos Santos. Também convido João Filho. Convido também Alex Lehmann. Antes de iniciarmos as palestras, solicito ao Padre Gilson que nos contemple com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe da Igreja, São João da Cruz, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e Santa Mônica. Muito obrigada, Padre Gilson. Vou convidar agora para palestrar João Filho, com o tema Rezas, um depoimento. João Filho nasceu em Bom Jesus da Lapa, aqui na Bahia, publicou Encarniçado, Contos, em 2004. Também publicou Ao Longo da Linha Amarela, Contos, 2009, A Dimensão Necessária, Poesia, 2014, que recebeu o Prêmio Adolfo de Guimarães da Biblioteca Nacional. Publicou o Dicionário Amoroso de Salvador, Crônicas, em 2014, Alto da Romaria, Poesia, em 2017, Um Sol de Bolso, Poesia, 2020, Ao Sol do Labirinto, também de poesia, em 2022, Os Coloridos da Fada Tarsila, O Encanto Juvenil, de 2023, Rezas, Poesia, de 2023. João é também doutor em literatura portuguesa pela USP. Doutor João, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, doutora Sandra. Doutora é a senhora mesmo, né? Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite do Padre Gilson Magno, né? Que eu tenho a honra e o orgulho de chamar meu padre. Essa é a 5ª edição do Christian Day e eu falei que fazia um depoimento sobre o Rezas, mas na verdade eu estava vendo que eu não tinha um título, então eu coloquei de
forma rápida. Santiago não me deu o título ficou rezas um depoimento, mas é, na verdade, um depoimento sobre a relação entre literatura e fé, fé e literatura. Eu vou cronometrar aqui para não me perder. Então, rezas um depoimento. O poeta português Fernando Echevarria, ao ser perguntado sobre a relação entre sua escrita e sua fé, respondeu: não sou um poeta católico, sou um católico que é poeta. Desse modo, na minha parca opinião, sua fé é anterior à sua faina literária. A fé é o fundamento de sua estética, logo de sua cosmovisão. Se algum escritor que se auto-intitula católico, ou expressa sua fé de algum modo sendo católico, faz concessões à sua fé no plano artístico, fica patente que ele não possui vida espiritual no sentido profundo do termo. Ter vida espiritual é mudança decisiva de uma cosmovisão e, logo, de postura diante da realidade. No entanto, o poema, enquanto tal, é um artefato artístico que pede primeiro o plano estético. Assim, para fugir do lugar comum, este cemitério da lírica, ou seja, fórmula, argumento ou ideia já muito conhecida e revisada, o artífice, no caso aqui um escritor, um poeta, não pode se esquecer de que a história artística da Igreja Católica é exuberante e de uma grandeza sem par. Diria mesmo inabarcável para uma vida humana. Se esses poetas se nutriram da fonte da tradição, dos padres da Igreja, dos evangelhos, da vida dos santos, etc., contudo, tiveram sempre a consciência de que a arte não é panfleto para o dogma. Flannery O'Connor, grande escritora norte-americana de ficção, contos, romance e ensaio, nascido em 1925 e falecido em 64, em seu ensaio, O Escritor de Ficção e Seu País, ela deixa claro, abre aspas, ouvi dizer que a crença no dogma cristão é um estorvo para o escritor, mas eu mesmo não encontro nada mais distante da verdade. Aliás, o dogma liberta o contador de história para observar. Não se trata de um conjunto de regras que determina o que ele vê no mundo. Antes, o dogma afeta sua escrita, sobretudo, ao garantir o respeito ao mistério. Fecha aspas. Belíssimo isso, né? Retomo. Não há na face da Terra um acontecimento mais misterioso e, ao mesmo tempo, mais fecundo para todas as áreas das artes e do conhecimento humano do que a encarnação do Verbo. Eis tudo. Seu mistério é inesgotável, por isso abundante. Numa liberdade expressiva e que esta apresentação oral permite, posso asseverar: Deus é o maior e melhor de todos os artífices. Na verdade, ele é o único. A criatura só pode ser coautora e nada mais. Assim, proponho, no meu livro Rezas, que o poema funcione como propiciador de um lugar ou um espaço para o encontro e o convívio com o amigo. Amigo com inicial maiúscula, porque é o maior e melhor de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez seja muita ambição da parte de um poeta. No entanto, sem ambição não há arte. Ambição não é presunção, vaidade exagerada, mas a busca por um ideal. Nessa tarefa não me quedo em solidão, muito pelo contrário, há padres poetas. Como o sacerdote chileno José Miguel Ibáñez Langlois, nascido em 1938 e em atividade. Seu poema Ofício diz o seguinte: tudo tranquilo até agora? Dá para seguir tranquilo, né? O poema diz o seguinte, as traduções do poema são minhas. Sou padre, e daí? Outros busquem pérolas no fundo do mar, ou instalem olhos e ouvidos humanos na estratosfera. Eu trabalho neste e no outro mundo. Eu tenho o poder de expulsar demônios de computadores. Eu transformo leprosos em arcanjos e mulheres
mulheres de Ló em estátuas de sal. Eu me visto como nem os reis magos para celebrar a missa. Eu falo todas as línguas de Pentecostes e algumas outras novas. Eu sou a mão de Deus que apaga os pecados mais inacreditáveis. Eu sou o espelho de Deus que caminha pela história sagrada. Outros toquem a flauta às serpentes artificiais. Eu ressuscito mortos. Sou padre. E daí? Perdoe o meu entusiasmo, mas eu vibro com esse poema. O poeta utiliza técnicas pós-modernas de composição literária para asseverar a tradição católica iniciada com nosso Senhor Jesus Cristo. No caso das técnicas, o verso livre e a associação aleatória das imagens. Nesse poema, a comparação se dá em dois níveis, o natural e o sobrenatural, o da ciência secular e o da tradição apostólica. E esta, a apostólica, não somente no poema, é visivelmente superior à outra. Quem ressuscita mortos é superior a qualquer uma tradição. Se repararmos bem, não há orgulho na repetição do pronome eu, pois o eu lírico tem plena consciência de que ser padre é um dom recebido de Deus. O padre é um instrumento divino. Não podemos nos esquecer de que o sermão, hoje mais conhecido como homilia, é um gênero literário e faz uso dos salmos, logo possui também caráter poético. Outro exemplo. Agora, o padre mexicano Joaquim Antônio Peñalosa, nascido em 1922 e falecido em 1999. O seu poema De Joelhos relata o seguinte. Diz o poema: quando a morte me for bem-vinda, vá o carpinteiro de braços cruzados, com tempo disponível e mão certeira, e peça-lhes um caixão ao gosto do usuário, onde eu fique precisamente de joelhos. Porque não basta a vida para pedir perdão. A perspectiva do poeta é a perspectiva católica. Seu olhar é são franciscano, porque aceita a morte como uma irmã. É o homem que já não tem mais medo, vergonha de se sentir ridículo por amar a Deus, por amor de Jesus Cristo. Não sofre mais o que a igreja chama de respeito humano. E este é um mal que maltrata a todos nós. O que é o respeito humano? É quando colocamos o outro no lugar de Deus. Exemplos: termos vergonha de nos declararmos católicos em determinados meios, não fazermos o sinal da cruz em determinados lugares, etc. Aqui apenas uns poucos exemplos. Ainda dizendo o poema. O eu lírico, a persona que fala no poema, tem consciência de que é um pecador e que a vida é uma dádiva e que deseja a eternidade para agradecer e pedir perdão por seus pecados. Repito, a eternidade para pedir perdão. O poema, como um lugar que propicia o encontro com o amigo Jesus Cristo, não quer dizer que o poeta já seja amigo do Filho de Deus, mas ele, poeta, também está tentando, com o poema, caminhar para o Cristo, se conformar com ele. Não por acaso, o poema 10 diz o seguinte, esse poema é meu: rezar para o poema prosseguir, sem água em minhas mãos é desamparo. Ainda não aprendemos a pedir, coração de joelhos, noite em claro. Sem Deus o verso morre, sem remir. Seu fazedor se perde, é mais avaro, porque sem Deus o verso é souvenir de feira que se esgarça em mero trapo. Senhor, suplico pelo verso um sopro, distâncias litorais, um mar de lenda, e que ele possa ouvir o que eu não ouço. Súbito no seu bojo a noite acenda, esse pequeno sol sem alvoroço, e seja para Deus uma oferenda. O eu lírico do poema é sabedor de sua miséria, de sua condição de pó diante da fugacidade do tempo. Ele tem plena consciência de que não é o fazedor da palavra, logo do verso. É meramente um artesão lutando com sua matéria-prima. Por isso que sem Deus a poesia não é possível. Deus dá o presente, a palavra, para que o poeta tenha algo para doar a ele, Criador de todas as matérias-primas. Logo,
citando o poema, o pequeno sol sem alvoroço, o poema, e que esse construto humano seja para Deus uma oferenda. O poema como propiciador de um lugar para o encontro, o convívio com o amigo Jesus Cristo, está presente de forma indireta em todo o livro Rezas, mas aparece, como foi o caso do poema que acabei de ler e comentar, de modo mais visível no soneto Reza 21, que diz o seguinte. Esse poema tem uma epígrafe do poeta padre, que eu citei antes, né, o Joaquim Antônio Penhalosa, que ele diz: respiro, logo existo, né? Ironizando aí Descartes. O poema diz o seguinte: respira este soneto o ar que o fez, palpita em cada letra algo invisível, que flui por entre as linhas, e a fluidez sustenta em limpidez tudo o que vive. É mudo, mas às vezes a mudez traduz em brisa e vento o intraduzível. O ar é tão sutil que em português já é respiração de nome livre. Ar, né? Só em português. Mais discreto que a luz e nada almeja, quanto mais se dá, tanto mais sobeja, conjuga sem saber o verbo amar. Circunda a superfície do planeta, não vê classes dos reis às borboletas, circula de mãos postas a rezar. O soneto inteiro é uma louvação à pura existência do ar que respiramos. É o elemento mais abundante da face da terra, e só nos damos conta do seu milagre quando ele falta. Na pandemia ficou bem claro, né? De certo modo, o poema quer ser invisível para que o verdadeiro Criador do ar apareça. Por isso, citando o poema, mais discreto que a luz e nada almeja, quanto mais se dá, mais sobeja, conjuga sem saber o verbo amar. E sendo o eixo temático do soneto o ar que respiramos, logo é possível ler aí também a dádiva de estar vivo e a positividade do real. Se a vida é um vale de lágrimas, e é mesmo, contudo, estar respirando dentro do tempo é um milagre do amor divino. Aqui, gosto sempre de lembrar Padre Gilson Magno citando Santo Agostinho, onde estávamos antes de existirmos, na mente de Deus. Fecho aspas. Assim, Deus já nos amava antes de nascermos e continua nos amando até o último suspiro nosso. Ele é que nos mantém na realidade. O poema como um lugar propiciador do encontro para a fé católica, vocês já devem ter percebido que repito essa frase como um refrão, né? O poema como um lugar, convida também para a contemplação amorosa do ser. Este termo, contemplação amorosa, do professor Olavo de Carvalho. O que significa contemplar amorosamente o ser? Cito o professor Olavo de Carvalho. Abre aspas. Aceitá-lo, recebê-lo, é respeitar sua integridade. Nada projetar nele, nada acrescentar nem tirar. Implica, portanto, nada menos que o seguinte: desejar que ele seja o que é, não desejar que seja outra coisa. Esta plena aceitação respeitosa, porém, não pode ser somente passiva, sob pena de deixar amortecer o interesse que temos no objeto, no ser, e, portanto, de fazê-lo desaparecer do nosso círculo de consciência. Tem que ser, ao contrário, uma aceitação desejosa. Ela é um desejo ativo de que o objeto seja o que é, permaneça o que é, exista de per si, por si mesmo, e persista existindo. Ela não se constitui, portanto, somente de respeito, de respichare, olhar e voltar a olhar. Ela é plenamente contemplação amorosa. Num exemplo simples, um exemplo bem simples, eu olho o mar, as árvores num parque, um animal doméstico ou não, uma pessoa, enfim, o mundo criado independente de mim, olho, observo, contemplo. Aceito o objeto em sua integridade. Não projeto nele meus sentimentos, minha vontade, meus pensamentos. O soneto Rezas 30, estamos caminhando para o fim, diz o seguinte: sem análise nem explicação, contempla. O mar é luz sonora, alfaia natural que se azula em solidão. Também de amor são feitas essas praias. Contemple e silencia. O verso é vão, por isso agora pausa.
A hora raia quase parada em sua floração, sopra o nordeste enquanto o sol desmaia. Sopra o silêncio esse rumor de mar, quietude atenta entre floresta e areia, como se o mundo suspendesse o ar. A vida sopra lenta, a maré cheia. O universo contempla aquele par que Deus faz respirar na luz da aldeia. É o convite feito pelo soneto que acabei de ler. Não analise nem explique. Contemple o mar, a sua cor, as suas ondas, a praia, o vento, a floresta, a areia, o casal ali na aldeia. Contemple e se cale. A arte, a ciência, a filosofia são vãs agora. Deixe que o Criador mostre sua criação. Não deixe os seus problemas interferirem, as contas a pagar, as brigas mentais com o vizinho ou colega de trabalho, a resposta inteligente que você devia ter dado e não deu, aquela postagem que ninguém curtiu, nem com seus familiares, etc, etc. Contemplar o mundo criado por Deus é também o começo de aprender a amar o próximo. Num salto temático, mas não tanto assim, para caminharmos para o fim, e meio sem querer, farei 2 breves citações de 2 irmãos católicos poetas espanhóis. Em contraponto, para mostrar como o convertido católico é hoje um marginalizado, isso para ficarmos num termo até suave de como os cristãos são tratados atualmente, cito as palavras do poeta espanhol Jaime García Márquez, não confundir com seu irmão Enrique García Márquez, poeta e tradutor de Mário Quintana, Miguel Fernandes e Chesterton, que eu vou citar logo mais. Diz o Jaime, abre aspas, o destino me concedeu um insólito presente, ser maldito, mas de verdade. Bastou contar os versos com os dedos, escrever sonetos, crer na rima e em Léon Blois, desacreditar da ditadura baseada na publicidade, a democracia, não tornar a beleza feia, ir à missa e rezar o Santo Rosário. Não me canso de dar graças a Deus. Como agudamente observa, fecha aspas, como agudamente observa o poeta espanhol, o irmão dele, Enrique García Márquez, abre aspas. Um erro comum é considerar que o trabalho dos conservadores é defensivo, lutar pelas coisas que merecem ser conservadas. E isso é apaixonante e, sobretudo, necessário, agora mais do que nunca, mas não é tudo. A outra metade do dever de um conservador é criar coisas que merecem ser conservadas. Fecha aspas. E já que estamos no Advento, lerei a seguir um poema de Enrique García Márquez, que não está em livro, mas um cartão de Natal que ele teve a gentileza de enviar a mim. O poema é Belém de toda a vida, e eu finalizo. Diz o poema, eu mais velho a cada ano, tu cada vez mais menino. Ele está se dirigindo ao Cristo, né? Eu cada vez mais de barro, tu cada vez mais divino. Ao terminar o caminho e ao fim chegar ao portal, porás um sopro de espírito sobre o meu corpo mortal. Se está terminada a citação do poema, eu finalizo. O livro Rezas, em sua ambição apostólica pedagógica, almeja que o leitor se torne um amigo e que os dois rezem juntos com nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. 18 minutos e 38. Muito obrigada, professor João. Eu que agradeço. Vou fazer uma pergunta para o padre que eu acho que é coerente. Padre, o senhor prefere que as perguntas aos palestrantes sejam direcionadas ao final de cada palestra ou que as perguntas sejam direcionadas quando as 3 palestras forem concluídas? Perfeito. Então, senhores, 3 minutos para tomar uma água e daremos continuidade.